Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje trazemos um episódio da série especial com os trabalhos vencedores do terceiro concurso de monografias do TCESP, realizado em 2025. A Universidade tem cor: o racismo na pós-graduação estrito sensu em administração das universidades públicas catarinenses, dá o título da nossa conversa. Eu sou Patrick Rafael Comparoni, servidor da IPCP, estou com meu amigo Leandro Dalólio, coordenador do Observatório do Futuro, e nós temos o prazer de receber a Karina Francini Marcelino, autora do trabalho mencionado e vencedora do concurso na categoria doutorado. Graduada em Administração Pública, mestra, doutorada e pós-doutoranda em Administração, tudo pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a nossa convidada tem extenso currículo, do qual também destaco: é servidora estatutária na Universidade Federal de Santa Catarina, professora no Unisenai e pesquisadora associada do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. A condução deste episódio será feita pelas servidoras do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Camila Rafael Gozo Bruschi e Miriana de Freitas Segala, que representam os demais servidores do tribunal que formaram a comissão julgadora do concurso de monografias e definiram os trabalhos vencedores. Antes de passar a palavra às nossas colegas, porém quero cumprimentar a nossa convidada e parabenizá-la pelo prêmio. Karina, seja muito bem-vinda e obrigado por participar do Pod Contas. Oi, Leandro, muitíssimo obrigada. Oi, Patrick, obrigada pelo convite. Eu estou muito ansiosa e animada por esse podcast, para ter a oportunidade de conversar um pouquinho, dialogar um pouquinho sobre os resultados dessa tese, desse trabalho premiado, que muito me honra. Recebeu a premiação de um concurso dessa natureza tão importante do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, uma tese com essa temática tão sensível e tão importante, né, para o contexto acadêmico, para o contexto da sociedade. Então eu só quero agradecer o convite, a oportunidade, e eu estou à disposição e super animada. Oi, Karina, é uma grande honra essa conversa, me sinto aqui feliz demais por estar te conhecendo um pouco mais da sua trajetória, da sua história e principalmente do seu trabalho. O título da sua tese afirma que a universidade tem cor. O que essa frase revela sobre o seu trabalho, já que as universidades são conhecidas muitas vezes como espaços neutros? Então, o título da tese, A Universidade Tem Cor, ela parte do entendimento de que a universidade ela não é neutra. Ela vai reproduzir as desigualdades raciais, as desigualdades sociais daquela sociedade, então daquele contexto que ela se instala. Então, quando a universidade ela se apresenta como um espaço democrático, que se pauta ali numa concepção de meritocracia, aparenta ser algo neutro. Mas na prática não é isso que acontece. Ela tem uma cor, ela tem determinada população que faz parte daquilo, que tem privilégios dentro daquele espaço e que acaba se tornando ali um espaço de poder, um espaço de que nega a presença de alguns, privilegia a presença de outros. Então a universidade tem cor, ela vem desse lugar de que a universidade ela não é neutra, como se aparenta, como se apresenta, e sim que ela tem ela vem reproduzindo as desigualdades raciais e sociais daquela sociedade. Oi, Patrick, oi, Leandro, oi, Camila e oi, Karina. Que prazer estar aqui conversando com você, conhecendo um pouquinho mais a pessoa por trás do trabalho que sensibilizou tanta gente aqui na comissão do tribunal. No início do seu trabalho, você traz um relato pessoal como mulher negra e pesquisadora. E como eu sou apaixonada por histórias de família, eu fiquei especialmente encantada como a sua trajetória de vida influenciou a escolha desse tema. E como você vê a importância de combater o racismo acadêmico por dentro da própria academia. Então, Miriane, eu entendo que a elaboração
de uma dissertação de mestrado, de uma tese de doutorado, de um trabalho de conclusão de curso de graduação, não é uma construção individual. Eu entendo que a elaboração desses trabalhos são construções coletivas. E por serem construções coletivas, a gente parte de um lugar que a gente se coloca nele enquanto sujeito de pesquisa, enquanto um observador daquilo. Então, no meu prólogo, eu resgato um pouco da minha trajetória enquanto pesquisadora, enquanto profissional técnico-administrativa, enquanto mulher negra estudante, enquanto sujeito dessa sociedade, no intuito do quê? De mostrar para o leitor que aquele meu estudo não parte de um lugar de apenas objeto que vem sendo estudado, mas parte de um lugar de experiência, de vivência, que é muito rico também para aquilo, para a interpretação, para a compreensão daquele objeto, e que é um lugar único. Então, a minha experiência e vivência enquanto mulher negra faz com que eu tenha um olhar diferenciado acerca da questão ali que eu estou estudando. Então, quando a gente pensa o racismo como algo que não é uma construção individual, que ela é algo coletivo, social, que para tanto a gente precisa compreender ele a partir desse lugar, eu preciso me colocar dentro daquele lugar também de experiência, de vivência e de estudo, né? Porque vamos supor que eu não trouxesse ali o meu lugar. Sairia uma tese, talvez uma tese muito bem escrita, mas não teria aquele meu olhar tão individual e tão único que vai enriquecer aquele estudo. Então, o intuito ali do prólogo de trazer isso é de resgatar a importância da minha ancestralidade, da minha vivência e experiência enquanto mulher negra e colocar isso no momento de construir aquele conhecimento, de construir aquela ciência a partir de um lugar coletivo mesmo. Karina, que interessante. Na sua tese, você também explorou diferentes dimensões, como o racismo institucional e o epistêmico. Você pode explicar para a nossa audiência o que seria esse racismo epistêmico e como ele se manifesta nos currículos e nas biografias dos cursos de administração, por favor? Sim. Então, eu escolhi 3 formas de manifestação do racismo para focar na tese. O racismo, ele se manifesta de múltiplas formas na sociedade. A gente tem o racismo institucional, que foi um dos focos, o racismo estrutural, o racismo epistêmico, o racismo recreativo, o racismo individual, que é aquele de uma pessoa diretamente com a outra. O racismo recreativo seria aquele por meio das piadas, das ofensas fantasiadas de piadas, né? Então tem múltiplas formas, tanto que eu até cito essas múltiplas manifestações ao longo do trabalho. Mas a gente optou por focar nessas 3 com o intuito de o quê? A gente está trabalhando com universidades públicas, são organizações, querendo ou não, organizações, instituições sociais, e elas representam ali organizações como qualquer outra, organizações privadas, públicas. Então, são as manifestações do racismo que mais ocorrem dentro desses espaços. Então, seriam o institucional, o estrutural e o epistêmico. E, particularmente, no racismo epistêmico, que é o que molda ali o meio acadêmico, a estrutura acadêmica, ele se caracteriza como aquele racismo que nega, que silencia, que apaga outros saberes, como se apenas os saberes oriundos voltados ali para o eurocentrismo que fossem válidos, que fossem reconhecidos, que fossem importantes. E tudo isso que não faz parte desse eurocentrismo fossem desconsiderados. Então, a academia, por exemplo, negar saberes oriundos dos povos originários, saberes oriundos dos povos indígenas, saberes e valores e ciência oriundo dos povos quilombolas. Apenas considerar o que vem lá do norte global, como a gente diz. É como Boaventura de Souza Santos, ele fala, né, que o mundo está dividido ali numa linha abissal, e não é uma linha mesmo que existe, é algo fictício, né, imaginário, onde tem o norte e o sul. Então, tudo que se aproxima ali dos Estados Unidos, da Europa, é bem visto, é reconhecido, é
válido, e tudo que foge disso, então o Brasil entraria nisso também, do sul global, são saberes deslegitimados, silenciados. Então o racismo epistêmico, ele ocorre a partir desse lugar nas universidades. Então quando a universidade, por meio do seu currículo, privilegia apenas saberes oriundos, desconsiderando, por exemplo, os saberes locais. Quando no curso de administração a gente desconsidera valores de organização oriundos dos povos originários, que eles se organizam, eles fazem organização. Os povos quilombolas. Se tem uma das primeiras modos e formas de organização, seriam os quilombos. Os quilombos eram tipos de organização e são desconsiderados. Também saberes de autores que não são brancos europeus, então autores e autoras negras, indígenas, quilombolas. Então, o racismo epistêmico é isso, que seria também o epistemicídio, é negar, invisibilizar, apagar outros valores, outros saberes, outra ciência, outros conhecimentos, por eles não fazerem parte desse mainstream da administração, por exemplo, de uma ciência dita como superior e majoritária. Perfeito, Karina. Você defende que as universidades têm se restringido a ser apenas um espelho da sociedade. O que isso significa na prática, em especial para essa coletividade toda que você tem trazido aí nas suas outras falas, especificamente nos espaços de pós-graduação? O que significa isso na prática, espelhar a sociedade? Vamos lá. A universidade, ela nasce lá atrás com o intuito de fornecer educação e transformar ali aquela pessoa. Então, espera-se que a universidade, ela mude tudo, ela mude tudo que tem de ruim, de errado na sociedade, ela, dentro dos seus espaços, ela transforme isso para algo positivo, algo bom. E não é isso que acontece. Ela reproduz, ela é espelho por quê? Porque tudo que acontece fora dela, seja bom ou ruim, ela acaba reproduzindo dentro do seu espaço. Então, o racismo, a desigualdade racial e social da sociedade. A gente tem dentro das universidades a desigualdade. O preconceito, a gente tem dentro das universidades. A exclusão e a segregação, a gente tem dentro das universidades. Espera-se o contrário. Espera-se que ela faça uma transformação. E isso não é algo de agora, é algo de antes. As universidades, elas foram criadas com o intuito do quê? De formar filhos, enfim, das pessoas, dos aristocratas ali, e para que eles tivessem acesso a uma educação diferenciada. Então, a universidade, ela foi pensada, a concepção dela de formação lá atrás, ela foi pensada como algo elitista mesmo, para alguns, para poucos. Tanto que tem textos teóricos que falam, né, que as pessoas que iam adentrar nessa universidade não era para qualquer um. Tinha que ter, assim, um alto grau de intelectualidade, tinha que ser quase não, né? Precisava ser o filho do rei para ter acesso a isso. Então, ela já nasce com essa concepção de ser elitista. E aí, quando ela se instala numa sociedade, seja ela qual for, que é extremamente segregadora, excludente, discriminatória, preconceituosa, ela não vem para mudar, ela vem para reproduzir e só espelhar. E aí, como é que isso ocorre na pós-graduação? Ocorre a partir do momento que a pós-graduação, as pessoas que saem da graduação e chegam a esse nível esse nível acadêmico, que é o mestrado, doutorado, é pequeno, é ínfimo. Os dados ali, de acordo com o censo do nível superior da CAPES, a gente tem são pouquíssimas pessoas que alcançam o mestrado, diminui ainda mais as pessoas que alcançam um doutorado, e pós-doutorado então nem se fala. Então já mostra o quê? Tem um filtro, uma peneira que diz, olha, você vai chegar na graduação, mas você jamais vai chegar num pós-doutorado, num mestrado, num doutorado. Então ela acaba reproduzindo isso também no nível de pós-graduação. Outro elemento que a gente vê que ela tem ela reflete, né? Ela espelha. A partir do momento que os critérios para ingressar numa pós-graduação, eles são critérios extremamente excludentes e elitistas. A gente exige fluência em 2 idiomas no mínimo. A gente pede publicações em jornais, em revistas científicas de altíssimo padrão. A gente exige que a pessoa tenha disponibilidade para escrever essa tese, esse doutorado. Se a pessoa trabalha 8 horas por dia, como é que ela vai cursar
um doutorado se a aula é 2 horas da tarde. A gente exige, inclusive, tem programas e tem professores que perguntam para as mulheres, por exemplo, se ela é casada, se ela pretende ter filhos ou se ela tem filhos. Porque para esses programas, o fato de ser casada ou de querer ter filhos ou de ter, vai prejudicar a dedicação exclusiva para a pesquisa. A gente exige que as pessoas estejam no laboratório o dia inteiro se dedicando a algo, independente da área. No caso da minha tese era área de administração, mas ali se dedicando integralmente para a pesquisa, sendo que como é que uma pessoa pobre, que precisa sustentar a família, ela vai se dedicar integralmente para a pesquisa se a cabeça dela está focada, se ela vai ter dinheiro para pagar o aluguel no final do mês, se ela vai ter a comida para alimentar o filho. Então a universidade, a pós-graduação, especialmente, ela nega a presença dessas pessoas a partir do momento que ela coloca critérios que já dizem assim, isso aqui não é para você. E além do mais, não contente com esses critérios objetivos, né, que ali no que eu digo já fecham o portão de entrada, quando você entra, você se depara com textos, com materiais que não dialogam com a gente. Então, são textos que às vezes reproduzem o racismo, são textos que reproduzem o machismo, a homofobia e outros tipos de violências, e são textos que realmente não conversam com a gente. A gente vai pegar os autores ali e a gente diz, meu Deus, mas esse autor ele foi criado e estudou nas maiores e melhores universidades do mundo, então jamais eu vou conseguir fazer algo dessa natureza. É como se fossem realmente assim deuses muito distantes, né? Então a universidade ela não transforma nesse ponto, ela acaba reproduzindo. E aí quem acaba se transformando é quando parte ali de uma postura às vezes individual, que diz assim, não, vamos tentar fazer diferente, vamos estudar algo diferente. E aí você conta com um orientador, uma orientadora que diz, vamos mudar. E aí vai na contramão daquilo para tentar mudar um pouquinho. Mas senão vai ficar sempre as mesmas coisas. Então acabam se estudando as mesmas coisas, pesquisando os mesmos autores, falando sobre os mesmos assuntos, entrando as mesmas pessoas. A gente já espera um perfil de pessoa que vai entrar numa pós-graduação e a gente já espera um perfil de pessoa que vai sair. E eu gosto de mencionar também o seguinte, mas Karina, por que a pós-graduação, mestrado, doutorado, a pessoa já não fez uma graduação? Porque é por meio da pós-graduação que essas pessoas podem, por exemplo, ser professoras universitárias. Então, se essas pessoas diversas, elas não conseguem alcançar uma docência, quem vai formar essas novas pessoas? As mesmas pessoas que entraram com o mesmo perfil e vão reproduzindo os mesmos discursos. A pós-graduação é como se fosse a elite acadêmica, é uma possibilidade de ascensão social, de você sair daquele seu patamar. E aí, quando você nega a presença dessas pessoas, você nega qualquer possibilidade de mudança, de transformação daquela vida, né? Não só dela, mas da toda a coletividade, quem ela carrega consigo, né? Então é nesse lugar. Karina, considerando aí as particularidades desse recorte da sua pesquisa, quais foram as maiores barreiras que você identificou no seu trabalho, no resultado dele mesmo, após a sua pesquisa? Quais foram essas grandes barreiras? Então, as barreiras, elas foram, eu digo, tanto objetivas ali quanto subjetivas. E talvez as subjetivas até foram maiores. Porque as objetivas em termos de construção ali acadêmica, né? A elaboração da tese em si, era um amontoado de informações por meio das entrevistas que a gente precisava organizar as ideias. Então, foram muitas entrevistas no intuito da gente conseguir saturar os dados. Então, o que seria essa saturação de dados? É a gente chegar a um momento que as entrevistas fossem repetindo já o que os outros entrevistados falaram. Então, a gente precisou fazer ali um número grande de entrevistas longas e aí a gente se deparou com aquele amontoado de informações que a gente precisava interpretar, analisar, verificar o que conversava, o que estava se contrapondo, o que dialogava com a teoria, o que refutava a teoria, enfim. Então, a dificuldade era essa, né? E é uma pessoa só escrevendo uma tese, sendo orientada, né? Mas a tese é da doutoranda, do doutorando, e o orientador orienta. Então, é todo um exercício de organizar isso. E aí vem as partes subjetivas, que para mim foram as barreiras maiores. Eu estou lidando com um dado que mexe comigo, com quem eu sou, com a minha vivência, com a minha experiência enquanto mulher negra. E aí eu precisei me afastar um pouco daqueles dados, porque eu realizei todas as entrevistas,
E eu vivi aquilo, então eu estava vendo as pessoas falando e eu fui acompanhando os discursos, as narrativas. E aí, quando eu terminei, eu disse assim, tá, eu estou um pouco saturada disso, literalmente sufocada, assim. Então, eu precisei me afastar durante um mês. E aí, eu comentei com o meu orientador, eu preciso me afastar para tentar, de certo modo, esquecer quem me deu o quê de entrevista, quem falou o quê, para eu poder me desligar enquanto agora pesquisadora, de uma forma impessoal, para eu poder voltar para a cena de novo e analisar esses dados de forma distante das minhas paixões, dos meus desamores, sabe? Fazer uma análise de dados sem paixão. Porque às vezes o entrevistado fala coisas absurdas. Mas eu não posso fazer uma análise tendenciosa naquilo que eu estou pensando enquanto sujeito. Porque não é sobre mim a tese. Eu estou analisando um fato, uma ação que ocorre. Então eu não posso botar minha paixão naquilo. O que eu penso ou deixo de pensar a respeito daquela resposta não diz respeito. Ali não é o lugar. A análise precisa ser extremamente objetiva e impessoal, sem as minhas paixões, né? Então esse afastamento foi muito importante para isso, porque quando eu voltei, eu já não sabia mais quem tinha dito o quê, eu tinha esquecido as coisas, então eu precisei resgatar de forma mais distante mesmo dos dados. E até em alguns momentos, às vezes, o meu orientador, mas quem que falou isso? Aí eu digo, não sei, não me interessa, não quero saber. A gente vai tratar todos com pseudônimos mesmo para poder ter esse distanciamento. Então isso foi importante. Tanto que os dados foram todos retratados na tese, de forma que o próprio leitor consegue chegar nas conclusões que a gente chegou. Basta o leitor ler os trechos de entrevistas, os destaques que foram feitos, que ele realmente vai chegar na mesma conclusão. E outra questão também da parte subjetiva, que foi uma das barreiras, foi em relação ao contexto que eu estava escrevendo, na área que eu estava escrevendo e com a tese, e com o tema. Então, o meu tema era racismo na área de administração em Santa Catarina, porque é um tema muito sensível. As pessoas não conseguem, e isso é um problema da sociedade brasileira, não é um problema, do fulano, do Zezinho, não, é um problema da sociedade brasileira. A gente não lida bem com os nossos problemas sociais. A gente não lida bem, a gente quer apagar, a gente quer botar um tapete, a gente quer colocar para baixo do sofá, mas a gente não consegue falar sobre os nossos traumas e problemas de sociedade. A gente não consegue falar sobre racismo, a gente não consegue falar sobre machismo, a gente não consegue falar sobre feminicídio, a gente não consegue falar sobre escravidão, a gente quer apagar. É como se fosse um passado muito distante que a gente diz assim, apaga, esquece. Como se esquecer ou fingir que esqueceu fosse resolver o problema. Então, não resolve. Então, o problema era o quê? Eu estava tratando sobre algo muito latente, que as pessoas querem apagar, e aí começava, será que essa tese ela é necessária na nossa área? Será que ela tem a originalidade que precisa? Será que ela se justifica teoricamente, socialmente, academicamente? Por isso que a tese tem mais de 400 páginas. Não é 400 páginas só porque eu gostava de escrever ou porque eu precisava colocar aquilo tudo. Não, era realmente também uma tentativa de tentar mostrar que aquilo sim é importante, de forma teórica, de forma prática, de forma social, tudo embasado. Não é um problema da Karina mal resolvido. Não é uma questão que eu tive, que eu quero tratar na minha tese de doutorado. Não, é um problema que muitas pessoas passam diariamente e que está aí. A gente só precisa escancarar. Então, inclusive na minha defesa, um dos professores falou, ele era um avaliador, um professor negro da Bahia, e ele disse, vocês viram tanto de páginas que ela escreveu na introdução? Perguntou para os outros membros. Daí eles, sim. Isso é uma tentativa que ela está tendo de mostrar para vocês que o objeto dela tem sentido, tem importância e amarrar de tal forma que vocês não consigam dizer para ela o contrário disso. E isso é uma postura de pesquisadores negros. A gente está o tempo todo tendo que justificar mais do que o necessário para mostrar que aquilo realmente faz sentido. Porque se eu escrevesse uma página, não seria suficiente. Então eu precisei escrever muito para poder justificar. E não me arrependo, porque vai ser por meio dessa tese por meio da tese, por meio da defesa, por meio da premiação, que os resultados estão tendo visibilidade e eu estou conseguindo fazer com que isso chegue em mais pessoas, que mude de certo modo ali o que eu pensava, né, o que eu esperava com a tese. Então, aqueles resultados esperados, ele está sendo alcançado justamente por causa disso. O seu trajeto
nesse doutorado, teve essa parte desafiadora, mas teve também uma parte inspiradora. Durante esse doutorado, você teve a oportunidade de fazer esse doutorado de sanduíche na UTS, na Universidade de Sydney, onde você contrastou a realidade brasileira com a australiana. E então, quais são as principais diferenças e semelhanças que você encontrou nas ações de diversidade, equidade e inclusão entre esses dois países, ambos do hemisfério sul? Então, aí chama mais ainda a nossa atenção. Então, o meu período de doutorado de sanduíche, por meio do programa de doutorado de sanduíche da CAPES, foi uma oportunidade assim maravilhosa. Primeira vez que eu fiz uma viagem para fora do país, ficando tanto tempo, morando sozinho, então teve todos aqueles desafios individuais, né, e pessoais também, então isso foi muito bacana. E a própria questão do aprendizado ali acadêmico. Qual era o intuito de fazer uma parte da pesquisa fora? Era eu tentar entender se o racismo na pós-graduação ocorria da mesma forma em outros lugares ou era algo particular aqui do Brasil. E o que eu observei? Que dialoga totalmente com a teoria, que o contexto histórico, social, de construção daquela sociedade vai refletir em como o racismo se manifesta. Então, o Brasil, ele foi um dos últimos países a abolir legalmente, né, entre aspas, a escravatura. Então, ele foi um dos últimos países, ficaram anos naquele processo de escravização e teve ali todo o discurso, a narrativa de democracia racial, as políticas de embranquecimento. Então, tem toda uma construção da sociedade brasileira. Lá na Austrália, é um outro contexto histórico-social. Lá eles tiveram foco muito na questão do genocídio dos povos originários lá, então dos aborígenes, por exemplo. Então, o que eu observei? Que eles lidam com essa questão de forma mais madura do que a sociedade brasileira, eles enfrentam mais a realidade. Então, caminhando, por exemplo, pela rua, a gente encontra placas e manifestos dizendo a sociedade australiana reconhece que essa terra são dos povos aborígenes, povos originários, que nada daqui é nosso, que tudo vem deles. Então tem manifesto espalhado para tudo que é canto. E aí você pode me dizer, mas é só um manifesto. Não, isso é o Estado e a sociedade dizendo, sim, a gente reconhece e entende isso. Além disso, as universidades elas têm políticas de diversidade, equidade e inclusão, porém o foco deles é nos povos indígenas, nos povos originários. Seriam os nossos povos indígenas aqui, os povos aborígenes. E aí por quê? Justamente por isso, porque eles foram colonizados e aí houve um genocídio dessa população, então eles têm um cuidado maior com isso. Ao contrário do Brasil. Não que no Brasil não tivesse o racismo com os povos originários e os povos indígenas, mas o problema do Brasil sempre foi com a questão da escravização negra, da população negra. Então, por isso que o nosso foco aqui das políticas iniciais foram os povos, a população negra. E também agora com grande foco, né, nos povos indígenas, povos quilombolas e tudo mais. Então, a principal diferença é essa, assim, do contexto histórico-social, de construção ali da sociedade, tanto australiana quanto brasileira, mas se aproximam em quê? Eles são países que são ali, que sofrem essa influência do Ocidente ali, que sofrem essa influência da Europa, foram colonizados também, de certo modo. Então, a gente vê que tem muita diferença em alguns aspectos, mas se aproximam muito. E a tese foi muito bem recebida lá. Eu fiz a pesquisa tanto na Universidade de Sydney quanto na Universidade de Queensland, que é em outro estado, fiz entrevistas com as pessoas e foi muito bem recebida. Eles até falavam assim, eles veem as notícias, né, e perguntavam, nossa, o racismo lá é bem pesado, né? Porque coisas que acontecem aqui, esses racismos diretos que a gente tem, lá já não acontece, é de outra forma, assim, é mais raro uma pessoa xingar a outra de macaco, como a gente vê aqui diariamente, ou uma pessoa chicotear a outra com aquele para cachorro, uma guia para cachorro, como a gente vê aqui no Brasil, que tivemos um caso anos atrás ali, né? Não faz muito tempo, que uma pessoa agrediu um entregador de lanche com guia de cachorro. Então, são coisas que acontecem aqui que extrapolam e viram realmente notícia lá fora, porque foge totalmente assim do que eles entendem enquanto sociedade. Vai além da questão do racismo, né? Enquanto humanidade e sociedade mesmo. Karina, além de diagnosticar o problema, sua tese
propõe algumas diretrizes concretas. Quais seriam as primeiras medidas, as mais urgentes, que uma coordenação de curso deveria adotar para se tornar verdadeiramente antirracista? Sim, a tese, no final, o intuito é o quê? Trazer uma parte prática. Sou da administração, a administradora adora trazer como se fosse um manual, algo prático que a gente possa colocar em prática. Então, eu queria fazer toda a análise, compreender tudo isso de forma teórica, mas e aí? O que a gente faz com tudo isso? Então, ali no final, a gente traz algumas recomendações do que pode ser feito, a gente traz ainda iniciativas dizendo exatamente como fazer, quando fazer, que isso é uma forma de, eu não sei por onde começar. Começa por ali. Então, uma das primeiras posturas que a universidade tem que adotar, e a universidade em si, e os programas especialmente, é um compromisso institucional. Um compromisso institucional com a diversidade, com a equidade, com a inclusão, com a inserção dessas populações dentro desses espaços. Então, é pegar e realmente fincar uma estaca e dizer, aqui o nosso compromisso vai ser esse. Então, o primeiro passo é esse. Depois, investir em políticas de ações afirmativas. Recentemente, como vocês devem ter visto, né, o Estado de Santa Catarina, por meio da Assembleia Legislativa, baixou uma legislação para proibir as cotas no âmbito das universidades públicas. Isso foi levado até o Senado e, com certeza, foi derrubado. Então, agora com liminar, que isso é um absurdo. Mas a gente não pode ver... Isso mostra o quê? Que a gente não pode ver essas políticas de ações afirmativas como algo ruim, como algo, como eles costumam falar, esmola. Não. Isso é reparação histórica, isso é importante, isso é necessário. Eu adoraria que a gente não precisasse ter isso. Se nós realmente vivêssemos numa sociedade igualitária, mas como a gente não vive numa sociedade igualitária, a gente necessita de políticas dessa natureza para ingresso de pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas quilombolas, pessoas da LGBTQIAPN+. Então, a universidade ela tem que defender e garantir que essas políticas sejam implementadas dentro dos seus espaços e garantir que elas realmente sejam ocupadas por pessoas que são de direito que são público-alvo daquelas cotas. Além disso, uma reforma curricular. Uma reforma curricular de forma que outros saberes, outros conhecimentos sejam incorporados. Uma reforma curricular que contemple disciplinas, ações que dialoguem com esses outros assuntos. Então, diversidade organizacional, equidade, inclusão organizacional, violências. Como é que pode, né? Eu fico imaginando, hoje a gente tem um currículo de administração que ele vai sofrendo mudança, mas reproduz assuntos de 1000 anos atrás. E como é que pode a gente formar gestores, administradores que não sabem lidar com uma violência organizacional, um assédio moral? Gente, é um assunto que está aí pipocando. É só entrar numa organização que você vai se deparar com isso no primeiro dia de trabalho. Você vai se deparar com uma pessoa negra, você vai se deparar com uma pessoa com deficiência. E como um gestor ousa dizer que eu não entendo, eu não sei lidar com essas pessoas? Isso é uma deficiência na formação. Porque se ele não tiver isso na formação, ele vai ter onde? Aí ele tem que ter um interesse individual de que, eu vou procurar sobre esses assuntos. E se ele não tem esse interesse, ele não vai procurar e vai o quê? Reproduzir racismo, exclusão, segregação. Vai dizer que essas pessoas não podem trabalhar aqui na minha empresa. Então, uma reforma curricular está mais do que na hora para a gente ter ali bibliografias decoloniais, bibliografias que dialoguem, né, com outros saberes. Outra questão é a denúncia, espaço de denúncia, espaço de acolhimento para essas pessoas. A gente tem que saber onde denunciar. Não dá para as coisas acontecerem na universidade e aí a gente procura uma pessoa institucional ou determinado setor e as pessoas se olham umas para a gente não sabe o que fazer. Tem que saber o que fazer. O que a gente faz nesses casos? Aconteceu um caso de racismo. O que é feito? Qual o protocolo? Aconteceu um caso de violência de gênero. O que a gente faz? Tem universidade que não sabe o que fazer. Tem universidade que não tem nenhum setor de acolhimento. As pessoas elas são vítimas de violências e elas vão chorar em casa. E elas vão procurar, por conta própria, o seu acolhimento. Se tiverem condições. Se não tiverem, vão se tratar sozinha. E se é que se tratam. Então não é à toa que os índices de suicídio,
de adoecimento mental ocorre, assim, em índices muito superiores nessas populações que fazem parte de grupos minoritários. A gente teve, inclusive, recentemente, um psiquiatra negro que se suicidou depois de ser vítima de racismo. Então, isso não dá, sabe? A gente não sabe onde procurar, onde buscar esse acolhimento, onde buscar essa escuta e, mais do que escuta, de uma ação de correção, de combate, de acabar com isso. Não pode mais, as pessoas não podem ter medo, o que eu vou fazer? As pessoas têm que saber o que tem que ser feito. E porque a partir do momento que também as pessoas sabem o que tem que ser feito, que tem um protocolo, diminui a incidência de pessoas que fazem esses atos sabendo que nada vai acontecer. Porque as pessoas praticam já nisso. Não vai dar nada. Isso aí nunca dá nada. Então tem que ter um protocolo já para diminuir. Acho que é isso. Falando em bibliografia, talvez você se torne parte dessa bibliografia. Estamos sabendo que você está em processo de edição de um livro baseado nessa sua pesquisa. Parabéns por essa conquista. Como você espera que esse trabalho impacte a gestão pública e a formação dos novos administradores no Brasil? Então, a tese de 400 páginas e mais um pouco, por mais que ela seja publicada, a gente dê toda essa visibilidade para ela, ainda é um material muito, como é que eu posso dizer, maçante para ler. Os gestores, eles querem coisa rápida. Eles não vão ler 400 páginas de tese. Então, o intuito do livro é o quê? É pegar o que tem de melhor nessa tese, algo bem prático, algo que chegue ali nas mãos dos gestores e eles digam assim, tá, é por aí que a gente vai. É um livro que os professores possam utilizar em sala de aula, nos cursos de administração e de gestão, por exemplo. Eles não vão usar uma tese de 400 páginas. E também não dá para usar só um capítulo de introdução para trabalhar sobre o assunto. Por isso que o livro é importante, para trazer o que tem de melhor. E o intuito que eu espero com ele é que ele realmente chegue no máximo de pessoas possíveis, especialmente gestores, políticos, administradores, professores, para que eles saibam que o racismo ele está em qualquer parte. Então, o racismo não é algo específico de uma região, o racismo não é algo específico de determinada idade. Não, o racismo só vai acontecer naquela idade depois que a gente se forma, ficamos todos inteligentes e que ninguém mais vai cometer nada. Não é por isso, não é por aí. Então, o objetivo mesmo é alcançar o máximo do público possível e para que eles consigam colocar em prática aquilo ali que a gente trouxe de diretrizes, para que eles consigam entender. Porque além de colocar em prática, as pessoas precisam entender o que é o racismo, o quão grave ele é e o quão ele está introjetado nas nossas práticas, ações, discursos, quer queira, quer não. Porque às vezes a gente acha que o racismo é só xingar o outro, né? E que a gente pode escolher não ser. Mas se a gente está numa sociedade, mais do que escolher não ser racista, é a gente ter uma postura antirracista. É a gente saber que ele é estrutural, que é algo institucional, que vai além ali de uma atitude individual minha. Então, a Miriane e a Camila, elas podem ser extremamente antirracistas, terem posturas ali de combate ativo, mas se quem cerca elas não tiver essa postura, aquele ambiente continua sendo danoso, prejudicial para as outras pessoas. Então tem que ser algo além da Miriane e da Camila, tem que ser algo mesmo institucional, algo que eu digo que é uma política coletiva, algo que vem de cima para baixo, de baixo para cima, algo que no coletivo é que a gente vai resolver. Não vai ser só eu, a Miriane, a Camila sozinhas aqui. A gente é só uma das ferramentas, né? Um dos caminhos ali que a gente pode seguir para tentar transformar, mas a gente precisa realmente que todos ali assumam isso. Então o livro vem nesse lugar. Estou super ansiosa, eu acho que em breve a gente consegue fazer o lançamento dele. Eu já recomendo a leitura, todos, quando ele sair, eu vou divulgar nas minhas redes, mas o livro vem mais nesse lugar assim de se tornar algo de fácil acesso, leitura e compreensão para colocar em prática. Doutora Karina, muito obrigado. Realmente passou muito rápido esse tempo e foi muito proveitoso, foi muito útil. Eu particularmente aprendi bastante coisa e tenho certeza que a nossa audiência, as pessoas que estão aqui nos acompanhando, também aprenderam. Então, mais uma vez a gente te parabeniza aí por todo o trabalho, né, por toda essa missão bacana, né, que você tem desenvolvido, não só em termos acadêmicos, mas também em termos de sociedade brasileira também. E eu queria aproveitar esse finalzinho só para divulgar que
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele tem adotado algumas ações também, né? Recentemente, a gente adotou oficialmente o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 18, né? Que ele foi criado aqui no âmbito do Brasil com o objetivo de promover a igualdade étnico-racial. Também tem sido lançada aí uma série de cartilhas e manuais voltados aí para prevenção e combate não só ao assédio, mas à discriminação também, um livro de educação antirracista e, mais recentemente, também um curso autoinstrucional de conscientização sobre racismo, desigualdade, e esse é de acesso público, é gratuito, e ele vai estar aqui no link desse episódio para todos os interessados, né? Destaco, por fim, também algumas participações, né, que temos feito em algumas redes nacionais com o objetivo de promoção da diversidade, da equidade e da inclusão, como a Rede Equidade no Senado Federal e o projeto Consciência Cidadã da Atricom, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, e encerro assim o nosso episódio de hoje, agradecendo a todos que nos acompanham e convidando que acessem também outros episódios e continuem conosco em nossas redes sociais. Um grande abraço e vamos juntos ir em frente.